Então chegou a hora de colocar os anéis de pistão. Estou aqui com os pistões já, os anéis, o alicate que eu comprei. Vocês viram o unboxing desse alicate, inclusive. A minha ideia vai ser colocar o pistão aqui com a biela, o conjunto aqui na minha morsa, só para deixar ele mais fixo. Não preciso apertar nem nada assim, é só para deixar mais fixo mesmo. E eu vou começar a montagem do terceiro para o primeiro, então da terceira canaleta para cima. Vocês vão acompanhar. Vou colocar a câmera ali no suporte e aí vai ser bem tranquilo. Esse alicate a gente coloca o anel aqui e só de leve aqui a gente aperta, só o suficiente para passar aqui na cabeça do pistão. Vamos dar uma olhada ali. Bom, como vocês viram ali, com o alicate não tem mistério. Estão aqui já nas canaletas aqui os nossos anéis. Não vou me preocupar por hora a posição dos gaps, dos buracos deles. Não chega a ser um problema. No momento que eu for botar lá no cilindro, aí sim, quando eu for botar na cinta, né? Aí eu me preocupo na posição, no lugar certo, que os espaços aqui, né, esses intervalos, devem ficar. Mas por hora, tá tranquilo. Vou seguir aqui na montagem dos outros e depois eu mostro aí pra vocês. Montei os anéis do primeiro pistão usando o alicate. Do segundo pistão comecei com o alicate, depois eu segui por uma técnica aí que eu vi num episódio do Roadkill Garage. Enfim, que nem eu mostrei ali. Posicionar aqui, só fazer o giro do anel, muito mais rápido. Talvez em alguma outra situação esse alicate seja útil, mas eu vou ser sincero que me pareceu que eu forcei menos o anel fazendo dessa forma, segunda manual que eu fiz, do que usando o alicate. Enfim, comprei o alicate porque eu não sabia como é que ia ser, mas eu acho que eu poderia ter poupado o dinheiro aí desse alicate. Minha opinião, tá? O alicate é ferramenta profissional, talvez seja melhor de fazer, enfim. Pra mim, eu achei que a forma manual é mais rápida e me pareceu que forçou menos o anel do que usando o alicate. Sem problemas. Vou colocar agora para lá aqui os pistões. Antes disso eu vou aproveitar e vou soltar aqui os parafusos da capa da biela aqui, porque a gente vai precisar estar sem as capas para que a gente faça a montagem lá no virabrequim. Então já coloquei o bloco na bancada de novo, coloquei uns calços aqui embaixo dele, porque o virabrequim quando ele vem todo para baixo, ele passa, normalmente ele pega no chão, por assim dizer, pegaria na bancada, por isso eu botei uns calços. Já limpei aqui as bronzinas, tanto da biela quanto da capa da biela ali, isso já tá certo. Aproveitei e limpei as roscas aqui também das bielas para garantir. Uma coisa que eu fiz, eu não lembro se eu falei, comprei uns parafusos de biela, comprei na Ford, tá? Custou R$5 cada parafuso, parafusos novos. Em teoria, a gente deve utilizar parafusos novos no momento que a gente está fazendo aí a troca, depois de um aperto dos parafusos de biela. A teoria é que eles se esticam e depois, num segundo aperto, tem uma chance de estourarem. Eu tive esse problema, teve um parafuso ali que estourou realmente, tá? Por isso eu resolvi trocar e R$40 foi bem barato. Foi mais barato que os parafusos de cabeçote, que se eu não me engano foram R$90 o jogo de parafusos.
outro tipo de parafuso, né? É outro peso, por assim dizer. Mas enfim, estou com os parafusos novos de biela e são eles que eu vou usar nessa montagem aqui. Já estou com tudo posicionado. Virabrequim aqui agora, eu vou virar ele para deixar no menor ponto aqui o cilindro 1 e o cilindro 4. Mas eu vou começar com o cilindro número 1, colocando aí a cinta, posicionando aqui os anéis. Tá aqui o número 1. Vou posicionar aqui os anéis dele. Deixa eu fixar aqui a câmera e o cilindro para conseguir explicar melhor para vocês a posição que, pelo que eu li, deve ser utilizada. O manual de serviço da Ford e o manual Haynes, eles indicam que o anel raspador de óleo tem que ficar alinhado com o pino do pistão e os outros dois tem que ficar aqui a 120 graus, né, de posicionamento. Então, uma boa ideia assim, que nem eu já vi no outro vídeo ali um colega explicando, é de imaginar um Y e posicionar aqui os anéis nesse sentido. Eu vou além e deixa eu fazer um desenho, por assim dizer, aqui em cima, que eu acho que vai facilitar aí. Ok, é um desenho tosco, mas eu acho que vai facilitar o entendimento. Reparem que a seta ainda está aqui, certo? Então a gente tem um Y, a parte de baixo do Y. Além do Y, a gente vai ter uma seta também apontando para lá. Tá? Então, o anel raspador de óleo a gente vai colocar aqui nessa parte. O anel superior a gente vai colocar nesse quadrante aqui, nessa parte do Y. E o anel intermediário nesse outro quadrante ali. Vai ser assim que eu vou montar todos. Lembrem que a seta ela fica para a parte da frente do motor, para correia de comando, correia de tempo. Eles chamam de timing chain, que é a corrente ali de posicionamento, por assim dizer. Então, eu vou montar dessa forma aqui. Já estou com eles posicionados, mas antes de montar lá, vou colocar um óleo aqui em toda essa parte dos anéis, antes de usar aqui a minha cinta e posicionar ali no bloco. Vou passar para outra câmera e vocês vão acompanhar aí. Então, como vocês viram ali, coloquei, começando pelo cilindro número 1, coloquei ele aqui na morsa, posicionei ali os anéis, conforme eu disse para vocês, naquela seta ou naquele Y, como quiserem, né? Usei aqui a minha cinta, coloquei na posição, sendo que o virabrequim deve estar para baixo, tá? No ponto morto inferior. Coloquei ele para baixo e, usando esse taco aqui de MDF, eu só coloquei aqui em cima, só para garantir que a cinta ela estaria totalmente encostada aqui no bloco do motor, certo? No momento que ela estava 100% encostada, eu usei o cabo do martelo, que é de borracha, esse meu, só para dar uma batida e entrou de primeira aqui para baixo, sem problema. Fiz a mesma coisa nos outros 4 cilindros. Tudo parece tá correto, tá muito bem. O que eu vou fazer agora vai ser deitar o motor para o lado para eu colocar as capas de biela aqui embaixo, certo? E vocês vão acompanhar. Vou deixar na outra câmera ali. As capas de biela em si, tô com elas aqui, ó. E as capas de biela, elas têm aqui, que a gente aperta com... Eu até pausei porque eu não tinha, fiquei na dúvida, mas é 0.4, vocês veem ali, ó, estágio 1,
0,4 nm, que significa 0,4 kg. Olhando aqui a mesma coisa. E depois disso, mais 90 graus de aperto. Então é o que eu vou fazer aqui. Quando eu fui montar agora aqui, me chamou a atenção que eu peguei aqui tá a unha, né, da biela e a outra unha aqui da capa. Quando eu peguei a capa, eu botei aqui na posição e eu vi que essa seta, que eu lembro que eu tinha feito a seta para apontar para frente do motor, ela estava apontando para a parte de trás do motor. Então olha só, aqui a gente tem um suporte, né, do alternador, etc. E a minha seta estava apontando para o lado errado. Eu fiz essa seta aqui no momento que eu tirei os pistões aqui do bloco. Eu lembro, eu até dei uma olhada no vídeo lá, no primeiro vídeo que eu fiz da retífica. Eu tirei, coloquei aqui em cima da bancada, marquei a frente do motor. E eu lembro que eu fiz as setas na capa de baixo. E eu sabia que tendo essa seta aqui eu saberia qual que era a parte da frente do motor, né? E olha, tô pra dizer pra vocês que esse motor estava montado com as bielas ao contrário. Que nem eu falei, eu acho que foi feita uma troca de anéis aí dos pistões. Acho que foi a única coisa que foi feita nesse motor. Para isso eles devem ter tirado daí os pistões aqui do bloco, feito uma meia sola. E eu começo a achar aí que estava montado virado. Porque eu dei uma conferida agora no manual e dei uma olhada no vídeo do Denis, da Injetcar, até vou colocar o link aqui embaixo. E me chamou muito a atenção que o motor dele tá como tá o meu agora, né? Com a unha aqui para baixo, a unha apontando para a parte de trás do motor, por assim dizer. Incrível. Enfim, eu vou ter que... Depois eu vou dar uma revisada no vídeo, mas acho que estava virado. Uma coisa que eu notei, que me chamou a atenção aí, foi que no vídeo do Denis ele fala sobre os anéis, né? E fala que o anel nunca deve estar na linha ali do pino do pistão. Isso aí me chamou a atenção e eu já vou mostrar para vocês por quê. Eu tenho aqui o manual de serviço, fórum da Ford da Austrália. E eu tenho, onde é que tá aqui? Anel da parte de baixo, para onde que deve ficar o gap apontado, alinhado com o pino do pistão. Aí eu olhei aqui o meu manual da Haynes, certo? E aí eu olhei aqui que o anel de controle de óleo, ele tem que ficar alinhado com Gudgeon Pin, que é o pino do pistão. Então, eu montei alinhado o pino do pistão, tá? Não sei, de repente ele tem alguma outra documentação nacional, alguma coisa assim, ou daqui a pouco um conhecimento mesmo de outros motores, né? Talvez, conhecimento aí que o cara adquire, que ele é um profissional na área realmente, né? Mas eu montei de uma forma diferente, então caso venha a aparecer em algum comentário dizendo aí que naquele vídeo o Denis indica que não se alinha aí o anel de pistão do raspador de óleo com o pino, e eu disse que eu fiz exatamente isso, então só para explicar aí o porquê que eu fiz isso e dizer que realmente vou deixar dessa forma, que eu acho que baseado na documentação ali é o que eu creio que é o correto. Como sempre, eu não sou profissional, né? E tudo que eu faço aí é baseado em informações que eu pego na internet, vídeos que eu vejo, coisas do tipo. Mas nesse caso, eu vou seguir por um outro caminho aí. Bom, vou seguir aqui colocando as capas de biela, colocando os parafusos. O parafuso, deixa eu mostrar aqui para vocês. Como eu já falei, ele é 0,4 kg, tá? E depois mais 90 graus de aperto. É o que eu vou fazer aqui. Deixa eu botar a outra câmera e vocês vão acompanhar. Então dei o aperto aqui, ok, tá certinho essa parte. Agora eu vou começar na questão aqui da corrente. Então vou pegar ali o conjunto da
da outra polia, né? E da corrente em si, para depois montar aqui o esticador. Mas já vou voltar o bloco aqui para a posição de pé, para ficar mais fácil aí de trabalhar nele. Não vou mentir, demorei um pouquinho até chegar aqui, mas eu acho que agora eu montei certinho. Deixa eu ver se eu consigo posicionar a câmera aqui de um jeito que fique melhor de ver. Até onde eu sei, essa marquinha aqui, ó, ela tem que ficar apontada para essa, vamos dizer, entre esses dois dentes, tem esse pino, então essa marquinha tem que ficar apontada para lá. E tá certinho, ó. Então, o tempo tá certo. Corrente do comando aí, polia tá posicionada no lugar certo. Vou colocar os parafusos agora. E dar o aperto no torque, que é de... Deixa eu ver aqui. 2,8 quilos. Deixa eu dar uma conferida no outro manual, só para ter a certeza. Exatamente, 2,8. Aqui no caso essa peça vai antes, mas ela não tem como montar virado, porque se a gente montar virado, olha só como é que ficam os furos. Eles são desalinhados, estão vendo? Então, só tem um jeito de montar realmente. E eu vou montar aqui com esses parafusinhos aqui, ó. Deixa eu botar ali a outra câmera, vocês vão acompanhar esse processo. Ah, e a 2,8 realmente. Conferi ali no livro. Para conseguir apertar, eu coloquei uma chave Torx lá no parafuso lá de dentro, no tampão aquele da galeria de óleo, para segurar aqui essa polia, e apertei com os 2,8. Foi tranquilo. Fiquei na dúvida aqui sobre essa chapinha, de que lado que ela ficaria, assim ou assim, certo? Mas olhando aqui o manual, eu vi que ela fica realmente dessa forma aqui, ó. Então, tá aí. Essa é a forma que ela fica montada. Essa parte aqui da correia de comando é isso. Eu fiz aqui o giro, garanti que tava girando bem o virabrequim. Mas antes disso, eu vou colocar o parafuso aqui para que fique mais fácil. E eu vou dar uns 2, 3 giros completos aí no motor. Vou colocar um pouco de óleo aqui na parte dos anéis. Só porque eu quero garantir que ele está girando sem problemas, que o comando está ficando ok, que o alinhamento aqui vai ficar correto também, e ficar com a minha consciência tranquila antes de começar a botar capa do comando, bomba d'água, montar o volante, enfim, o restante de todas as peças aí. O motor girou bem, dei várias voltas aí. Coloquei mais um pouco de óleo aqui na parte de cima, só pra quando eu estivesse girando não ter problema aí de ficar seco nem nada assim. Mas tudo perfeito, tudo certo. O alinhamento ficou correto da polia. O que eu vou fazer agora, virar o motor de cabeça para baixo aí, para que agora eu tenha acesso para montar o restante das coisas aí, terminando aí com o cárter. Vou virar o motor e a gente já continua. Acho que esse vídeo já ficou longo demais, essa primeira fase aí da montagem. Então eu vou dividir o vídeo aqui. Continuamos na sequência aí, com o restante aí a montagem dessa capa frontal aqui da corrente de comando, bomba d'água, capa traseira aqui,
volante do motor, embreagem, enfim, coxins, depois coxim, né, mas o cárter que vai aqui também. Tem bastante coisa ainda pra frente e sem dúvida ficou um vídeo bem longo já, mas é porque eu quis demonstrar passo a passo, com calma, todos os processos, as dificuldades, tudo que eu tô achando aí nesse processo de montagem do motor do carro. Esse motor Endura. Se eu fosse um profissional que fizesse isso todo dia, eu acho que talvez não teria sentido nenhum fazer tão pausadamente, tão devagar. Mas não é o caso, pelo contrário. E quero dizer que até então, bastante trabalho, mas nada que não fosse possível fazer em casa, tá? Então, de repente se tem alguém que está na dúvida se dá para fazer ou não dá para fazer, dá. Tá? Dá para fazer. Mas vocês têm que ficar cientes aí que é bastante trabalho pela frente. Especialmente toda a preparação anterior. Então é isso aí. Se gostaram, deixem um like. Se ainda não estão inscritos no canal, aproveita para se inscrever. E até o próximo.